Ei, meu nome é Daniel. Tenho 27 anos. Até 2 meses atrás, eu era só um arquiteto tentando provar que conseguia trabalhar para o homem que destruiu minha família. Aí, numa noite de chuva, alguém bateu na minha porta às 2 da manhã. Quando abri, ela estava ali, de vestido de noiva encharcado, rímel escorrendo pelo rosto, respirando rápido. Helena. A mulher casada, rica, 17 anos mais velha que eu. A mulher que tinha assinado a demissão do meu pai. Ela olhou para mim e disse com a voz quebrada: "Eu não consegui dizer sim, porque a única pessoa em quem eu pensava era você. Fala aí nos comentários de qual cidade você está assistindo. E me conta, você teria dito sim?" Eu acordei naquela segunda-feira como acordava todo dia, antes do alarme, com o barulho da televisão ligada na sala. Meu pai sempre acordava cedo. Não por necessidade, apenas porque não conseguia mais dormir direito desde o dia em que perdeu o emprego. Fiz café, 2 xícaras, uma para mim, outra para ele. Coloquei açúcar na dele, sem perguntar. A gente já não conversava muito naquele horário. Ele ficava ali, no sofá velho, olhando para a tela sem ver nada de verdade. Eu sabia que ele estava pensando naquele dia. Sempre pensava. "Bom dia", eu disse, deixando a xícara na mesinha de centro. Ele fez um barulho com a garganta. Algo entre bom dia e obrigado. Eu não insisti. O apartamento era pequeno. 2 quartos, sala e cozinha integradas, um banheiro que a porta não fechava direito. Mas era nosso. Alugado, mas nosso. Eu trabalhava como arquiteto de interiores, pegando projetos pequenos aqui e ali. Reformas, planejados. Nada grande. Nada que pagasse tanto quanto meu pai ganhava antes de Roberto. Mateus buzinou lá embaixo. Peguei a mochila, dei um beijo rápido na cabeça do meu pai e desci correndo. Ele estava no carro velho dele, sorrindo daquele jeito que só ele sabia sorrir de manhã cedo. "E aí, arquiteto? E aí, motorista?" Entramos no trânsito pesado de São Paulo. Mateus trabalhava com aplicativo, mas sempre dava um jeito de me buscar quando eu tinha reunião longe. A gente se conhecia desde criança. Ele sabia de tudo. Do meu pai, de Roberto, da raiva que eu carregava. "Você vai mesmo nessa reunião?" Ele perguntou, desviando de um ônibus. Eu olhei pela janela. "Preciso do dinheiro. É a construtora dele." "Eu sei. Seu pai vai surtar." "Eu sei." Mateus suspirou. Não disse mais nada. Ligou o rádio, deixou uma música aleatória preencher o silêncio. A verdade é que eu tinha recebido aquele telefonema 3 dias antes. Uma mulher educada, voz firme, dizendo que a construtora Almeida e Associados estava interessada em contratar um arquiteto para um projeto particular. Cobertura, reforma completa, bom orçamento. Almeida. O sobrenome dele. Eu quase desliguei na hora. Mas aí pensei no aluguel atrasado. Nas contas. No orgulho do meu pai que não deixava ele aceitar ajuda de ninguém. Pensei que, talvez fosse minha chance de provar alguma coisa. Não sei bem o quê. Que eu era bom, que eu tinha conseguido mesmo com tudo, que eu não precisava dele para nada, que era mentira. "Você tem certeza?" Mateus perguntou quando parou em frente ao prédio espelhado. "Não", ele riu. "Pelo menos você é honesto." Desci do carro. Respirei fundo. Entrei. O escritório era tudo o que eu imaginava. Piso de mármore, recepção enorme, plantas que pareciam mais caras que meu aluguel. A recepcionista me olhou de cima a baixo, mas sorriu educada quando dei meu nome. "O senhor Almeida já vai atendê-lo." Sentei numa poltrona de couro. Minhas mãos suavam. Eu limpei na calça. Tentei parecer confiante. Profissional. Alguém que merecia estar ali. Quando Roberto entrou na sala de reunião, eu o reconheci na hora. Mais velho, cabelo grisalho nas têmporas, terno impecável. Sorri largo, mas os olhos eram frios. Ele também me reconheceu.
Eu vi no jeito que ele pausou por uma fração de segundo antes de estender a mão. Daniel, certo? Sim, senhor. A reunião foi rápida. Ele falou da cobertura, da esposa exigente, das oportunidades futuras se eu fizesse um bom trabalho. Mostrou plantas, fotos, orçamento. Era muito dinheiro. Dinheiro que eu não podia recusar. Pode começar segunda que vem, ele disse, se levantando. Eu apertei a mão dele de novo. Firme, olhando nos olhos. Obrigado pela oportunidade. Ele sorriu. Aquele sorriso que não chegava nos olhos. Tenho certeza de que você vai fazer um excelente trabalho. Pro filho de seu José. Meu estômago gelou. Ele sabia. Claro que ele sabia. Quando saí do prédio, o sol já estava se pondo. O céu alaranjado sobre São Paulo. Eu fiquei ali parado na calçada, no meio da multidão, e fechei a mão em punho. É só trabalho, eu disse para mim mesmo. É só trabalho. O prédio onde ficava a cobertura era num bairro que eu conhecia bem. Minha mãe tinha trabalhado como diarista naquela região quando eu era adolescente. Eu lembrava de esperar ela na praça ali perto, fazendo lição de casa num banco, vendo os carros importados passarem. Era estranho voltar. Mas agora como profissional, como alguém que ia entrar pela porta da frente. Dona Cida estava na portaria quando cheguei. Ela era uma senhora baixinha, cabelo curto pintado de preto, olhos espertos. Me olhou por cima dos óculos e o rosto dela se iluminou. Menino, é você? Dona Cida. Ela saiu de trás do balcão e me abraçou apertado. Cheirava espafom a café e sabonete de erva doce. Olha você, todo crescido. Sua mãe deve estar tão orgulhosa. Estou trabalhando aqui na cobertura do casal Almeida. O sorriso dela vacilou. Só um pouco. Ah, eles. Bom, bem-vindo então. Ela me entregou um crachá de visitante. Gente que tem tudo e mesmo assim vive de cara fechada, sabe? Eu não perguntei mais. Peguei o elevador de serviço com as caixas de material. O elevador era antigo, rangia. Dava um tranco leve a cada andar. Eu me segurei na barra de metal e subi. A cobertura era no último andar. Quando as portas se abriram, vi um corredor silencioso. Piso claro, paredes brancas. Nenhum barulho além do ar-condicionado central. Toquei a campainha. Nada. Toquei de novo. Foi quando escutei a voz. Feminina. Distante. Alguém falando ao telefone em outro cômodo. Não, pode deixar assim mesmo. Eu resolvo depois. Esperei. A porta se abriu alguns minutos depois. E foi a primeira vez que eu vi Helena. Ela era exatamente como Roberto tinha descrito, mas de um jeito que ele nunca poderia ter descrito direito. Muito branca. Cabelo escuro preso num coque solto. Elegante sem ser chamativa. Usava uma calça de alfaiataria bege e uma blusa branca de linho. Sem joias. Só um relógio fino no pulso. Mas o que me pegou foi o cansaço nos olhos dela. E o jeito que ela segurava um lenço de linho na mão, enrolando e desenrolando sem parar. Você deve ser o arquiteto. Daniel, prazer. Ela não apertou minha mão. Apenas abriu a porta mais e fez sinal para eu entrar. Pode deixar as caixas ali no canto. Vou mostrar o espaço. A cobertura era enorme, janelas do chão ao teto, vista para a cidade inteira. Móveis que pareciam saídos de revista. Silêncio. Muito silêncio. Helena caminhou na frente, me mostrando cada cômodo. Ela falava de forma técnica, profissional. Quero mudar a iluminação aqui. As prateleiras não funcionam. Esse piso precisa ser trocado. Eu anotava tudo, fazia perguntas, tentava não reparar no perfume dela. Um perfume suave. Jasmim, talvez. Algo que ficava no ar depois que ela passava. Alguma dúvida? Ela perguntou quando terminamos. Não, senhora. Posso começar amanhã. Ela quase sorriu. Não precisa me chamar de senhora. Helena está bom. Helena, então. Ela acenou com a cabeça. Se virou para ir embora, mas parou. Daniel, seu trabalho é realmente bom. Vi seu portfólio.
É por isso que você está aqui. Eu não soube o que dizer. Ela não esperou resposta. Apenas voltou para o escritório dela, fechando a porta de vidro devagar. Fiquei sozinho na sala enorme, olhando para a cidade lá embaixo, as luzes começando a se acender. E foi só quando desliguei as luzes da cobertura para ir embora que percebi. Ela tinha ficado me observando de longe, sem eu ver, refletida no vidro escuro. Nos dias seguintes, a obra foi tomando forma. Eu chegava cedo. Cumprimentava Dona Cida. Subia com material, trabalhava. Às vezes tinha outros funcionários comigo. Às vezes era só eu. Helena aparecia de vez em quando. Trazia café. Sempre na mesma caneca branca. Fiz demais, ela dizia, como se fosse coincidência. Mas eu notava que ela sempre fazia quando eu estava sozinho. Conversávamos. Pouco. Coisas soltas. Ela falava de livros que deixava na mesa do escritório. Eu falava de obras que tinha feito. Nada pessoal, nada íntimo, mas tinha algo no ar. No jeito que ela demorava 1 segundo a mais antes de sair da sala. No jeito que eu procurava desculpas para passar perto do escritório dela. Uma tarde, ela riu de algo que eu disse. Foi um riso baixo, meio surpreso, como se ela tivesse esquecido como fazer aquilo. Eu parei o que estava fazendo só para olhar. O quê? Ela perguntou ainda sorrindo. Nada. É que você devia rir mais. O sorriso sumiu. Ela ficou séria. Não tenho muitos motivos. Eu não soube o que responder. Ela saiu da sala. Mas naquela noite, quando eu estava recolhendo as ferramentas, encontrei um livro em cima da bancada. Um romance antigo, com um marcador de página no meio. Ela tinha deixado ali. Para mim. Foi na segunda semana que as coisas mudaram. Eu estava sozinho, mexendo em umas prateleiras do escritório. Precisava tirar uns papéis para medir direito. Pedi licença para Helena, que estava numa ligação. Ela acenou distraída. Levantei uma pasta para ver se tinha mais espaço embaixo. E foi quando eu vi. O documento. Papel timbrado da construtora. Data de anos atrás. Um comunicado de demissão, com o nome do meu pai. E embaixo, no canto, a assinatura dela. Helena. Minha mão começou a tremer. Coloquei a pasta no lugar. Rápido. Tentei continuar trabalhando, mas não conseguia respirar direito. Não conseguia pensar. Ela tinha assinado. Ela. Não foi só Roberto. Foi ela também. Tudo bem? Eu quase derrubei a ferramenta. Helena estava na porta, olhando para mim com a testa franzida. Sim, só medi errado. Ela não pareceu acreditar, mas não insistiu. Voltou para o telefone. Eu terminei o que estava fazendo. Recolhi minhas coisas, saí sem me despedir. No elevador, encostei a cabeça na parede de metal frio. O rangido do elevador descendo parecia mais alto que o normal, mais pesado. Quando cheguei em casa, meu pai perguntou como tinha sido o dia. Foi bem, eu menti. Nos dias seguintes, fui diferente com ela. Mais frio, mais distante. Respondia só o necessário. Evitava café, evitava conversa. Helena percebeu. Claro que percebeu. Daniel, ela me chamou numa tarde. Fiz algo errado? Não. Você está diferente. Estou só cansado. Ela ficou me olhando. Aqueles olhos escuros tentando ler algo em mim. Mas eu desviei. Voltei para o trabalho. Foi no fim daquela semana que ela me pediu para ficar até mais tarde. Preciso adiantar algumas coisas. Se você puder trabalhar mais algumas horas hoje, sem barulho, ajudaria muito. Amanhã tenho uma reunião aqui. Eu deveria ter recusado. Mas não recusei. Anoiteceu. A cobertura ficou mais silenciosa, mais íntima. As luzes de São Paulo lá fora criavam um brilho suave nos vidros. Helena apareceu de novo, mas diferente. Sem maquiagem. De moletom, cabelo solto. Parecia mais nova, mais real. Quer café? Ela perguntou, já ligando a máquina. Por que não? Ela sorriu. Pequeno. Você aceitou. Achei que ia recusar de novo. De novo? Você tem recusado muito ultimamente.
Sentamos na cozinha, ela com as pernas cruzadas no banquinho alto. Eu encostado na bancada. O café estava quente demais para beber logo. Posso te fazer uma pergunta? Ela disse de repente. Pode. Por que aceitou esse trabalho? Roberto me disse quem você é. Quem era seu pai? Eu fiquei tenso. Precisava do dinheiro. Só isso? E queria provar que sou bom. Ela acenou devagar. Você é. Muito bom. Pausa longa. Mas deve ser difícil. Trabalhar para quem... Quem destruiu minha família? Ela engoliu seco. Sim. É. Silêncio. O tipo de silêncio que pesa, que dói. Ele está planejando uma renovação de votos, ela disse, olhando para a caneca. Quer fazer uma grande festa, convidar todo mundo, mostrar que somos o casal perfeito. E vocês são? Ela me olhou nos olhos. O que você acha? Não respondi. Não precisava. Ela terminou o café. Se levantou. Passou por mim. Tão perto que senti o perfume de jasmim de novo. Tão perto que eu podia ver a pele muito clara dela, o jeito que ela corrava fácil quando nervosa. Boa noite, Daniel. Boa noite, Helena. Depois daquela noite, algo mudou entre nós. Um código silencioso. Ela começou a deixar a caneca de café virada para mim sempre que estava sozinha. Eu começava a demorar mais nas medidas quando ela estava por perto. Mateus notou. Você tá estranho, ele disse, me dando carona um dia. Estranho como? Sei lá, diferente. É só trabalho. Você tá mentindo pra mim ou pra você? Eu não respondi. Lígia, a vizinha do andar de baixo, começou a aparecer mais. Ela pedia orçamento para um projeto pequeno no apartamento dela. Mas eu via o jeito que ela olhava. Curiosa, atenta, como se estivesse tentando juntar peças de um quebra-cabeça. Você é muito dedicado, ela disse uma vez, no elevador. A Helena deve estar adorando o trabalho. Faço o meu melhor. Tenho certeza. Ela sorriu. Mas não era um sorriso amigável. Foi num dia de chuva que tudo explodiu. O eletricista estava mexendo no quadro de luz. Precisava desligar a energia por uns minutos. Helena decidiu descer comigo no elevador de serviço enquanto esperávamos. Entramos juntos. Apertei o botão. O elevador começou a descer com o rangido de sempre. E então parou. Escuridão total. Caramba! Eu disse, tateando a parede. Achei o botão de emergência. Apertei. Uma luz fraca de emergência se acendeu. Helena estava encostada na parede oposta. Mas no elevador pequeno, estava perto. Muito perto. Eles vão resolver logo, eu disse, tentando parecer calmo. Ela acenou, mas estava respirando rápido. Você tem medo de elevador? Um pouco. Vai ficar tudo bem. Silêncio. Só a respiração dela. O perfume de jasmim mais forte. O calor do corpo dela no espaço pequeno. Daniel, ela disse baixo. Posso te contar uma coisa? Pode. Eu conheço seu pai há anos, desde antes da demissão. Meu coração acelerou. Eu estava lá naquele dia, ela continuou, no escritório de Roberto, quando ele decidiu demitir todo mundo daquele setor. Havia um problema financeiro, um escândalo quase saindo. Seu pai, ele tinha visto algumas coisas, coisas que poderiam destruir a empresa. Roberto quis silenciar. E eu assinei junto, porque era conveniente, porque tinha medo. Eu não conseguia falar. Mas eu nunca esqueci o rosto dele, chorando em silêncio, implorando por mais um mês, pela família. Lágrimas desciam pelo rosto dela agora. Então eu comecei a acompanhar. Descobri que você estava estudando, que era inteligente, e organizei aquela bolsa. Anônima, para tentar compensar. Foi como levar um soco. Você, eu consegui dizer. Foi você, ela acenou. Me desculpa, eu sei que não muda nada, mas eu precisava que você soubesse. O elevador voltou a funcionar. A luz acendeu. As portas se abriram no hall. Dona Cida estava lá, preocupada. Estão bem? Sim, Helena disse, limpando o rosto rápido.
Estamos. Eu não olhei para ela. Não conseguia. Saí do prédio, andei na chuva, sem destino. Só andei. 2 dias depois voltei. Porque precisava. Porque queria entender. Helena estava na cozinha quando cheguei. Parecia não ter dormido. Oi, ela disse baixo. Oi. Trabalhamos em silêncio a manhã toda. Mas era um silêncio diferente. Não pesado. Apenas cheio. À tarde, eu estava ajustando um armário. Respingou tinta no meu rosto. Eu tentei limpar com a mão, mas piorou. Helena se aproximou. Devagar. Pegou aquele lenço de linho que ela sempre carregava. Passou no meu rosto. Suave. Os olhos dela fixos nos meus. Ficamos assim, parados, respirando o mesmo ar. Ela se inclinou. Devagar. Tão devagar. Eu podia sentir o hálito dela. O calor, o perfume de jasmim envolvendo tudo. Os lábios dela roçaram os meus. Quase. Quase. E então ela recuou. Beijou minha testa. Rápido. E se afastou. Foi quando escutei o barulho no corredor. Olhei para a porta. Estava entreaberta. E do outro lado, Lígia nos observava. Helena viu também. Ficou pálida. Lígia sorriu. Aquele sorriso que dizia, eu sei. E foi aí que percebi. Estávamos fodidos. Nos dias seguintes, tentei fingir que nada tinha acontecido. Que Lígia não tinha visto. Que aquele quase beijo não tinha mudado tudo. Mas tinha mudado. Helena começou a deixar a caneca de café de sempre virada para mim no balcão. Como um código. Estou sozinha. Pode vir. Eu sempre ia. Sempre ficava um pouco mais do que deveria. Mateus apareceu algumas vezes para ajudar com entregas pesadas. Ele olhava para mim. Depois para a cobertura. Depois para mim de novo. O que foi? Eu perguntei quando estávamos descendo. Nada. Mateus. Ele suspirou. Você tá brincando com fogo, cara. Não tô brincando com nada. Então por que você fica olhando para a porta dela quando tá distraído? Não respondi. Porque ele estava certo. Foi num sábado à noite que tudo começou a desmoronar de verdade. O condomínio organizou um jantar no salão de festas. Eu só fui porque o síndico tinha me pedido um orçamento para a reforma da área comum. Aparece lá, conhece os moradores, faz networking, ele disse. Eu não queria ir, mas precisava do trabalho. Cheguei de calça jeans escura e camisa branca. O mais apresentável que eu tinha. Mas quando vi os outros moradores, percebi que estava errado. Ternos, vestidos longos, joias. Eu era o único que parecia fora do lugar. Helena estava lá, com Roberto. Ela usava um vestido preto simples, cabelo preso, batom discreto. Linda. Mas com aquele cansaço nos olhos que eu já conhecia tão bem. Roberto estava ao lado dela, mão na cintura dela, sorriso largo, apresentando a esposa para todo mundo como se ela fosse um troféu. Eu fiquei no canto. Tentei ser invisível. Daniel! Me virei. Lígia, vestido vermelho, taça de vinho na mão, sorriso grande demais. Que bom que você veio. Vem conhecer todo mundo. Ela me puxou pelo braço. Alto, para todo mundo ouvir. Pessoal, esse é o Daniel, o arquiteto que está fazendo um trabalho maravilhoso na cobertura da Helena. Helena ficou pálida. Roberto olhou para mim. Realmente olhou. Como se estivesse me vendo pela primeira vez. Ah, ele disse. O arquiteto. Prazer, eu disse, estendendo a mão. Ele apertou. Forte demais. Minha esposa fala muito de você. Do trabalho, claro. Ele é muito dedicado, Lígia continuou, tomando um gole do vinho. Fica até tarde. Sempre tão atencioso. O silêncio que veio depois foi pesado. Algumas pessoas olharam para Helena. Depois para mim. Depois para Roberto. Bem, eu disse soltando a mão dele. Acho que vou indo. Tenho trabalho cedo amanhã. Saí. Rápido. Mas no corredor, ainda deu para ouvir Lígia rindo. Aquela risada que carregava veneno. Quando passei pelo elevador, senti o perfume de jasmim. Olhei. Helena estava parada ali, no corredor vazio, me observando. Os olhos dela diziam tudo que ela não podia falar. Desculpa,
Eu acenou. Pequeno. E desci pelas escadas. Na segunda-feira seguinte, Roberto estava no escritório dele, na construtora, revisando imagens. Eu sei porque Dona Cida me contou depois. Ela tinha uma amiga que trabalhava lá. Ele pediu as gravações das câmeras do prédio, ela me disse preocupada. Disse que era para melhorar a segurança. Mas não era. Ele viu. Viu Helena tocando meu braço no hall. Viu ela sorrindo para mim de um jeito que não sorria para mais ninguém. Viu a intimidade, a proximidade. Não era nada escandaloso, mas era suficiente. Ele me chamou na construtora 2 dias depois. Precisamos ajustar alguns prazos, foi o que ele disse no telefone. Voz fria. Eu fui, porque não tinha escolha. A reunião foi curta. Roberto sentado atrás da mesa enorme. Eu de pé. Ele não me ofereceu cadeira. Daniel, ele disse, meu nome soando estranho na boca dele. Você tem feito um bom trabalho. Obrigado, senhor. Mas acho que está na hora de redistribuir as responsabilidades, dar oportunidade para outras equipes. Meu estômago afundou. Senhor? Você vai terminar essa semana. Depois outra equipe assume. Mas o projeto está quase pronto. Eu conheço cada detalhe, cada... Eu sei. Ele se levantou. Ficou de frente para a janela. De costas para mim. Mas é minha decisão. E ela é final. Silêncio. Pode ir. Saí dali com as pernas bambas. No elevador, encostei na parede de metal frio e fechei os olhos. Ele sabia. Não tudo. Mas o suficiente. Quando voltei para a cobertura naquela tarde, Helena estava diferente. Distante. Formal. Daniel, ela disse sem olhar nos meus olhos. Roberto me informou sobre a mudança de equipe. Acho que é melhor assim. Melhor para quem? Ela finalmente me olhou. E vi lágrimas seguras ali. Para todo mundo. Helena, por favor. Ela levantou a mão. Não torna isso mais difícil. Eu queria gritar. Queria perguntar por que ela estava desistindo tão fácil. Mas olhei ao redor. Para as câmeras. Para os vizinhos do outro lado da parede. Para o casamento dela. Tudo bem, eu disse. Vou recolher minhas coisas. Passei os 2 dias seguintes terminando o que podia. Em silêncio. Helena não apareceu. Quando terminei, arrumei tudo na mochila. Ferramentas, plantas, amostras. Foi quando senti algo estranho no fundo. Algo macio. Puxei. Era o lenço de linho dela, dobrado com cuidado. E dentro, um bilhete. Preciso terminar algo antes de poder falar com você. Guardei no bolso. Saí da cobertura. Sem me despedir. Sem olhar para trás. No elevador, o rangido metálico soou como um adeus. Em casa, meu pai percebeu. Perdeu o trabalho? Eles mudaram de equipe. Ele soltou uma risada amarga. Era questão de tempo. Gente daquele tipo pisa na gente quando quer. Sempre foi assim. Eu não disse nada. Subi para o meu quarto. Deitei na cama. Olhei para o teto. Mateus apareceu mais tarde. Trouxe cerveja. A gente bebeu em silêncio no pequeno terraço do prédio. Quer falar sobre? Ele perguntou. Não. Ela vale a pena? Olhei para ele. Não sei. Então descobre. Ou esquece. Como? Você é esperto. Vai saber. Mas eu não sabia. Não sabia de nada. As semanas que vieram depois foram as piores. Eu tentei trabalhar. Pegar outros projetos. Mas tudo me lembrava ela. Um perfume parecido na rua, uma música que tocava na cobertura, uma cor de tinta específica. A construtora me ligou algumas vezes, oferecendo trabalhos menores. Eu recusei todos. Meu pai ficou bravo. Você tá jogando dinheiro fora por orgulho. Não é orgulho. Então o que é? Eu não tinha resposta. Dona Cida ligou uma vez. As coisas tão estranhas aqui no prédio, ela disse. A madame não sai mais muito. O marido viaja direto. Os vizinhos falam. Falam o quê? Que ela tá diferente, mas apagada. Desliguei o telefone e olhei para a gaveta da cabeceira, onde o lenço de linho estava guardado. Eu abria, fechava, abria de novo, como se aquele pedaço de tecido pudesse me dar respostas.
comecei a passar pela rua do prédio. Não de propósito. Ou talvez sim. Pegava ônibus que me deixavam perto. Descia algumas quadras antes. Caminhava. Só para ver. Para sentir. Mateus me pegou uma vez. O que você tá fazendo? Caminhando. A gente tá a 10 quilômetros da sua casa, Daniel. Ele me levou embora. Mas eu voltei. De novo. E de novo. Era obsessão. Eu sabia. Mas não conseguia parar. Foi numa sexta-feira, depois de semanas daquilo, que algo mudou. Eu estava com Mateus no bar, tentando pela milésima vez esquecer. Bebemos, conversamos sobre futebol, sobre trabalho, sobre nada. Quando saí, já era tarde. Quase meia-noite. Chovia. Aquela chuva fina de São Paulo que molha devagar, mas molha fundo. Quer carona? Mateus ofereceu. Não, vou caminhar, esfriar a cabeça. Sozinho com essa chuva? Eu tô bem. Ele bufou. Mas deixou. Eu andei. Sem pensar muito no caminho. Ou pensando demais. As ruas estavam vazias. O som da chuva nos toldos, nas marquises, nas poças. E então eu olhei para cima. O prédio. Eu estava lá. De novo. Mas dessa vez era diferente. A varanda da cobertura estava acesa. Pela primeira vez em semanas. As cortinas abertas. Diferente do normal. E havia algo pendurado na cadeira da varanda. Um pedaço de tecido branco. Meu coração disparou. Fiquei ali, parado, encharcado, olhando para aquela luz. Foi quando ouvi passos atrás de mim. Daniel? Me virei. Dona Cida, com guarda-chuva, vindo do mercado 24 horas ali perto. Dona Cida, ela olhou para mim, molhado, tremendo, olhando para cima como um louco. Vai para casa, menino, ela disse suave. Vai. Eu fui, mas não consegui dormir. Eram 2 da manhã quando bateram na porta. Fraco, quase inaudível. Eu achei que tinha imaginado. Mas bateram de novo, um pouco mais alto. E então, o som de tecido arrastando pelo chão. Levantei da cama, coração disparado. Fui até a porta. Quem é? Silêncio. Depois, uma voz. Abafada, trêmula. Sou eu. Abri a porta, e lá estava ela. Helena, de vestido de noiva, encharcada de chuva, rímel borrado, respirando rápido, olhando para mim como se eu fosse a única coisa sólida num mundo desmoronando. Eu não consegui, ela disse. Não consegui dizer sim. Puxei ela para dentro. Rápido. Olhei para o corredor. Vazio. Fechei a porta. Ela estava tremendo. De frio, de choque, de tudo. Peguei uma toalha. Joguei sobre os ombros dela. Senta, por favor. Ela sentou no sofá. O vestido de noiva fazendo uma poça no chão de taco velho. Eu liguei o abajur. Aquela luz amarelada que sempre deixava o ambiente mais íntimo. O que aconteceu? Perguntei, agachando na frente dela. Ela demorou. Respirou fundo. Várias vezes. A cerimônia, ela começou. Estava tudo pronto. Convidados, fotógrafo, música, Roberto ao meu lado, sorrindo para câmeras. Pausa. E então o celebrante perguntou se eu aceitava, de novo, renovar, prometer. Ela me olhou. E eu pensei em você, no elevador escuro, no café, nas conversas, na tinta no seu rosto. E eu não consegui. Minha boca não abria. Minha voz não saía. E aí? Eu pedi para ir ao banheiro, saí pelos fundos, peguei um carro, vim para cá. Silêncio. Você saiu da sua própria renovação de votos, eu disse, ainda processando. Saí. Helena, eu sei. Ela fechou os olhos. Eu sei que é loucura. Eu sei que é errado. Eu sei que não tenho direito de estar aqui. Mas eu não tinha para onde ir. E você é a única pessoa com quem eu quis estar. Fui até a cozinha. Coloquei água para ferver. Fiz chá. Voltei. Toma. Ela segurou a caneca com as 2 mãos. Tremendo ainda. Eu sentei ao lado dela. Não muito perto, mas perto o suficiente. O que você vai fazer? Perguntei. Não sei. Ele vai te procurar. Eu sei. As pessoas vão falar.
Eu sei. Ela tomou um gole do chá. Olhou ao redor. Para o meu apartamento pequeno. Para os móveis velhos. Para as paredes que precisavam de pintura. É estranho, ela disse. Eu tenho uma cobertura enorme. Vista para a cidade inteira. Tudo perfeito. Mas aqui parece mais real. É só um apartamento. Não. Ela me olhou. É um lugar onde eu posso respirar. Ficamos ali. Horas. Conversando. Ela falou do casamento, da pressão, da culpa com meu pai, de como tinha passado anos tentando ser perfeita e só conseguia se sentir vazia. Eu falei da raiva que carregava, do ressentimento, mas também da bolsa, de como aquilo tinha mudado tudo e de como eu odiava ter sentimentos por ela, porque era errado, complicado, impossível. Não é impossível, ela disse baixo. É sim. Você é casada, rica, mais velha, de outro mundo. E se eu não fosse? Mas você é. Ela encostou a cabeça no meu ombro, devagar, pedindo permissão silenciosamente. Eu deixei. Ficamos assim até a primeira luz do dia entrar pela janela. Quando ela acordou, o sol já estava alto. Ela se levantou, confusa por um segundo. Depois lembrou. Eu preciso ir, ela disse. Eu sei. Ela foi até o banheiro, lavou o rosto, tentou arrumar o rímel borrado. Quando voltou, estava um pouco mais composta, mas ainda de vestido de noiva amarrotado. Helena, eu disse, o que vai acontecer agora? Ela tirou o véu, dobrou com cuidado, colocou na mesa, junto com o lenço de linho que tinha ficado ali desde que eu trouxe. Eu não sei, ela disse honesta, mas eu preciso encarar Roberto, a família, os comentários, tudo. E depois? Depois, eu não sei. Mas não posso te pedir para esperar. Não seria justo. Acompanhei ela até a porta. O corredor estava silencioso, mas podíamos ouvir portas abrindo em outros andares, gente saindo para trabalhar. Toma cuidado, eu disse. Ela tocou meu rosto. Rápido, e beijou minha testa, como tinha feito naquela tarde na cozinha. Obrigada, ela sussurrou, por ser você. E saiu. Eu fiquei ali, olhando a porta fechada, o véu e o lenço na mesa, o apartamento ainda cheirando a jasmim. As semanas seguintes foram estranhas. Dona Cida me ligou algumas vezes. Teve confusão no prédio, ela disse. A madame sumiu por uns dias, depois voltou, mas não fica muito. O marido viaja direto agora. Dizem que vão se separar, mas ninguém sabe ao certo. Eu não perguntei mais. Não quis saber. Tentei seguir minha vida. Trabalhar, ajudar meu pai, sair com Mateus, mas era como se uma parte de mim tivesse ficado naquela noite, com ela, no chão da sala, no silêncio antes do amanhecer. Foi um mês depois que recebi um chamado, um projeto pequeno, no mesmo prédio, outro apartamento, outro andar. Hesitei, mas aceitei. Quando cheguei, Dona Cida me abraçou forte. Que saudade, menino. Também senti sua falta. Fiz o trabalho, rápido, profissional. Evitei olhar para o teto, para o andar da cobertura. Quando terminei, desci pelas escadas. Preferi não usar o elevador. Aquele rangido, aquelas memórias. Foi quando vi, no corrimão do hall, pendurado discreto, dobrado de um jeito específico, o lenço de linho. Parei. Olhei ao redor. Ninguém. Peguei. A textura áspera nos meus dedos. O cheiro levíssimo de jasmim ainda preso no tecido. Era um sinal. Só nosso. Ninguém mais entenderia. Eu não sabia o que significava. Se ela ia voltar. Se a gente ia ter outra chance. Se algum dia aquela porta ia se abrir de verdade. Mas sabia uma coisa. Desde a noite em que ela bateu na minha porta, de vestido de noiva encharcado, eu nunca mais consegui fechar a minha por dentro. Porque quando você deixa alguém entrar de verdade, não só no apartamento, mas no lugar onde as coisas doem e sangram e respiram, você não consegue mais trancar. Você deixa entreaberta, esperando, mesmo sem garantia, mesmo sem promessa.
Apenas esperando. Guardei o lenço no bolso, saí do prédio, o sol da tarde batendo no rosto. São Paulo barulhenta ao redor. A vida seguindo, e eu junto, com a porta entreaberta.